Boa tarde, meus amores, aqui é a tia Cris e hoje na aula de língua portuguesa nós vamos fazer a correção da interpretação do texto O Juiz de Paz na Roça. Antes da gente começar com a interpretação do texto, vamos discutir um pouquinho sobre ele, ok? A Aninha, personagem principal, ela aceita casar-se com José movida por um interesse financeiro. Aninha achava que José era rico, então por isso ela aceitou casar-se com ele. Só que ao descobrir que ele não era rico, ela resolveu casar a si mesma, pois as mulheres daquela época, elas tinham um respeito maior se fossem casadas. Então ela ia fazer parte da classe social mais influente. Então esse era o principal interesse desse casamento. Os personagens nessa trama, eles se comunicam com uma linguagem bastante formal, pois era a mais adequada daquela época. Esse texto de Martins Pena, ele faz parte de uma obra classificada como comédia de costumes. Em textos como esses, os costumes de uma determinada época são abordados criticamente com o objetivo de produzir humor, mas não deixa de ser uma crítica, né? Então, quais foram as críticas desse texto? O que esse texto queria criticar de uma forma engraçada? Então, esse texto, ele estava criticando o casamento por interesse. Naquela época, a maioria das pessoas não se casavam por amor, geralmente os pais arrumavam os casamentos, né, de uma forma que favorecesse as famílias. E também o pudor fingido. As pessoas não eram o que elas realmente diziam ser. Então, tinha um fingimento, tinha toda uma hipocrisia em volta. Então, foi essa a crítica que o autor Martins Pena quis fazer com esse texto. Desvendando os segredos do texto. Na peça de teatro, não existe um narrador. A voz que aparece no início do texto ou das cenas, passando informações sobre a encenação, é a voz do próprio autor. Depois de iniciada a encenação, os atores e o diretor são orientados pelas pistas presentes nas falas dos personagens e pelas rúbricas, que são os comentários, as descrições e etc., que o autor no texto coloca em evidência, indicando o tom de voz, o figurino, o posicionamento dos atores. Assim, durante o espetáculo, os espectadores vão identificando as características dos personagens a partir da sua participação nas cenas. A ausência do narrador faz com que o texto teatral seja construído principalmente pelas falas dos personagens. E essas falas podem ser classificadas como monólogo, fala de um único personagem sem interlocutor, apenas um personagem falando. Diálogo, conversa entre dois ou mais personagens. A parte, fala do personagem direcionado ao público, refletindo um pensamento ou comentário que convenha esconder dos outros personagens. Ou seja, ele vai interagir com o público que o assiste. Nesse trecho da peça, O Juiz de Paz na Roça, como são constituídas as falas dos personagens? Então, a letra A do primeiro acertou. Quem respondeu as falas são diálogos. Letra B. Retire do texto 2 exemplos de rúbricas. No texto, nós temos 2 opções. Aninha sai, Aninha entra. Essas são algumas sugestões, porque tem ainda mais no texto. Segunda questão. Como vimos na questão anterior, as rúbricas são orientações para os atores e o diretor encenarem a peça que não são disponibilizadas ao espectador. Pensando nisso, responda as questões seguintes. Letra A. O que é necessário para que os espectadores entendam onde se passa a cena? Acertou quem respondeu? É preciso um cenário adequado com as características do texto. Ok? Letra B. Como os espectadores acompanham a história?
Como eles vão saber o tempo cronológico? Por meio da sequência das falas, isto é, da análise dos diálogos e dos recursos visuais usados na encenação, o figurino, o ambiente, né? A fala, os sentimentos, tudo isso vai fazer com que os espectadores se atualizem naquela história. E letra C. Como os espectadores podem compreender qual é o papel que cada ator está representando? Acertou quem respondeu. O papel de cada ator fica claro na própria atuação, ou seja, na maneira de falar, de se vestir, nas ações, nos gestos. Então, é muito fácil a gente perceber quem é o vilão da história, porque ele é grosseiro, ele é mal-humorado, geralmente suas roupas demonstram que ele realmente é um vilão, do mesmo jeito que a mocinha, né? O casal apaixonado da história que a gente tanto se identifica. Então, tudo isso faz com que o espectador perceba quem são esses personagens na história. Por isso que é muito importante. Vamos lá para a terceira questão. Como vimos no texto teatral, as falas podem ocorrer de 3 maneiras: monólogo, diálogo e à parte. Faça uma pesquisa sobre essas 3 modalidades de apresentação de texto. Colete alguns exemplos e, em seguida, você deveria, junto comigo e seus colegas, né, socializar sobre a sua pesquisa. Mas como isso não é possível ainda, vocês vão colocar esse material dessa pesquisa junto com as atividades para serem enviadas para a escola e a tia vai conferir uma por uma, certo, gente? Ok. Quarta questão. Como outros gêneros textuais em que há o predomínio da narração, a exemplo do conto de mistério que estudamos no capítulo anterior, o texto teatral conta com outros elementos típicos além de um espaço. Pensando nisso, responda ao que se pede. Quantos e quais são os personagens do nosso texto? Acertou quem respondeu? 4. E são eles: Aninha, a filha, Maria Rosa, a mãe, Manuel João, o pai, e José, o noivo. Muito bem. Vamos lá? Letra B. Você conseguiria imaginar quanto tempo levaria a encenação desse texto? Bom, essa é uma resposta pessoal. No entanto, o tempo estimado seria apenas de alguns minutos. Letra C. Há um narrador no texto? Sim ou não? Não, é a resposta certa. Não há narradores em textos teatrais. Letra D. Já já eu digo por quê, ok? Então, se não há narrador no texto, de quem é a voz que inicia o texto? Sala com porta no fundo. No meio, uma mesa, junto da qual estão cozendo Maria Rosa e Aninha? De quem é essa voz? Essa voz é do autor. Em textos teatrais não existem narradores, e sim o autor. Mas qual a finalidade da voz do autor? Por que o autor fala no texto teatral? Letra E vai te dar a resposta. Qual a finalidade dessa fala no início da cena? Ela tem a finalidade de passar informação importante sobre a encenação do texto, como o local onde a cena se passa, quem são os personagens, o que estão fazendo, e assim o telespectador vai entender melhor o que está se passando na história. Ok? Releia o trecho a seguir. Maria Rosa. Pobre homem, mata-se com tanto trabalho. É quase meio-dia e ainda não voltou. Desde as 4 horas da manhã que saiu, está só com uma xícara de café. A compreensão textual envolve inúmeros fatores.
entre eles a nossa capacidade de entender o que foi dito nas entrelinhas. Pensando nisso, e considerando o trecho destacado acima, é incorreto afirmar que qual dessas questões está incorreta? Letra A. O pai de Aninha saiu de casa no início da manhã segurando uma xícara de café? O pai de Aninha tomou apenas uma xícara de café no início da manhã? Certamente o pai de Aninha estaria faminto. E por último, o pai de Aninha costuma trabalhar muito. Qual dessas alternativas está incorreta? Acertou quem marcou a opção A. O pai de Aninha saiu de casa no início da manhã segurando uma xícara de café. Não. O que Maria Rosa quis dizer é que ele não comeu absolutamente nada, tomou apenas uma xícara de café e foi trabalhar. Sexta questão. Ainda considerando as informações presentes nas entrelinhas do texto, é incorreto afirmar que a personagem Aninha, letra A, é filha da personagem Maria Rosa? Mostra-se inteiramente apaixonada pelo seu pretendente? Letra C. Pretendia casar-se por interesse financeiro? Letra D. Não se importava em mentir para seus pais? E letra E. Aceita casar-se com José, mesmo sabendo que ele não tem dinheiro? A resposta certa é a letra B. Mostra-se inteiramente apaixonada pelo seu pretendente. Essa é a resposta, está incorreta. Então é isso, galerinha. Essa foi a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham acertado bastante. A tia vai dar o visto nos livros em breve, ok? Então não deixem de fazer a atividade. A sétima questão, vocês vão gravar um áudio com a pesquisa que vocês fizeram, com o desfecho dessa história e mandar para a tia, tá bom? Beijão e até a próxima.